O tema da mensagem é: quem pode permanecer firme? Quem é que pode permanecer firme na presença do Senhor? Na presença do Santo Deus. 1 Samuel, capítulo 5, nós temos do versículo 7 e versículo 8 algo muito impressionante para nós. Porque o povo de Asdod decide enviar a arca da aliança, a arca de Deus, à cidade filistia ou filisteia de Gate. E é dito no verso 7 e verso 8 o seguinte: vendo os homens, olhem a palavra, amados, vendo os homens de Asdod que assim era, versículo 5, aliás, capítulo 5, versículo 7 e versículo 8, isso mesmo. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós, e sobre Dagom, nosso Deus. Versículo 8. Pelo que enviaram mensageiros, e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus, e disseram: que faremos da arca do Deus de Israel? Responderam: seja levada a arca do Deus de Israel até Gate, e depois de cidade em cidade, e a levaram até Gate. A pergunta é: será que a cidade de Gate conseguiria suportar a glória do Deus vivo? Será que a cidade de Gate conseguiria suportar a glória, o peso de glória do Deus eterno? A Bíblia nos conta, como nós lemos, que ali, no versículo 9, na cidade de Gate, o Senhor envia tumores para aquela cidade. O peso de glória bateu naquela cidade. E olha o que diz no versículo 9. Depois de a terem levado, os irmãos estão comigo? A mão do Senhor foi contra aquela cidade, com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Assim, os habitantes daquela cidade enviam a arca para outra cidade, e agora é a cidade de Ecrom, e é dito no versículo 10, então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que em lá chegando, os ecronitas exclamaram, dizendo: transportaram até nós a arca do Deus de Israel, para nos matar, ou para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Amados, eles ficam absolutamente loucos e eles querem mandar a arca embora. Eles não querem ficar com a arca porque havia pânico, temor, tremor, pânico mortal. Olha o que diz o versículo 11. Então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca do Deus de Israel e torne para lá, para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo. E o que é que diz a Bíblia? Porque havia terror de morte em toda a cidade. E o que é que diz mais? E a mão de Deus castigara duramente ali. Ninguém fica sem ser afetado com o peso da glória do Senhor. Ninguém. É um Chernobyl que acontece ali. Chernobyl, poder radioativo de Deus. Em Chernobyl ninguém conseguia chegar perto, e até hoje ninguém consegue chegar perto. Cidade é vazia. Quem vai tem que ir cheio de equipamento. É radioativo, é poderoso. Então a cidade estava com pânico mortal, tumores, ratos. E diz aqui no versículo 12: os homens que não morriam eram atingidos com o quê? Com os tumores.
e o clamor da cidade subiu até os céus. Deus está esmagando as cidades filisteias. O peso da mão de Deus está batendo de maneira muito forte. E é impressionante essa história que começa no capítulo 4, e estamos caminhando no capítulo 5 agora, que 7 meses depois, os filisteus, depois de tanto tormento, de tanto sofrimento, eles resolvem devolver a arca. Eles resolvem devolver a arca para Israel e resolvem devolver a arca com presentes. Eles preparam tumor de ouro, 5 para cada cidade dos filisteus, e eles devolvem também com 5 ratos de ouro como oferta. É dito aqui no capítulo 6 de 1 Samuel, vejam comigo por gentileza. A Bíblia diz: 7 meses esteve, versículo 1, esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhes disseram: que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. E os sacerdotes dos filisteus disseram, responderam eles: quando enviardes a arca do Deus de Israel, não envieis vazia, porém enviá-la-eis ao seu Deus com uma oferta pela culpa, pelo que nós fizemos. Nós tomamos a arca dele, então por essa culpa, para a mão de Deus sair aqui de nós, para mandar de volta, tira essa praga que está acontecendo aqui no nosso meio. Então sereis curados e sabereis, porque a sua mão porque a sua mão se não tira de vós. Versículo 4. Então disseram: qual será a oferta pela culpa que lhe haveremos de apresentar? Responderam: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Versículo 5. Fazei umas imitações dos vossos tumores e dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós e do vosso Deus e da vossa terra? Porque, pois, endureceríeis o coração como os egípcios e Faraó endureceram o coração. Porventura, depois de haverem tratado tal mal, não os deixaram ir e eles não se foram? Assim termina o versículo 6. Agora, olhem comigo o versículo 17. Os irmãos estão comigo? São estes, pois, os tumores de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor como oferta pela culpa. Olha as cidades: Asdote, uma por Gaza, outra por Ascalon, outra por Gate, outra por Ecrom, por Ecrom, outro, como também os ratos de ouro, versículo 18, segundo o número de todas as cidades dos filisteus. É impressionante isso aqui. Imagine o caos que estava. Provavelmente, segundo os comentaristas, os filisteus podem ter sido afetados pela conhecida hoje por nós a peste bubônica, onde havia inchaço e nódulos linfáticos, que foi exatamente disseminada pelos ratos. Então eles queriam devolver os tumores, o exemplar, a figura, a peça, como também dos ratos. Eles estavam apavorados. E eles apresentam então uma oferta para retirar a culpa deles terem mexido com a arca de Deus. E eles ficam absolutamente tocados. Mas eu queria chamar a sua atenção. Eles colocam aqui, a partir do verso 7, é algo que eu fiquei pensando bastante, porque diz aqui a palavra de Deus no verso 7 a 9. Agora, pois, todas as cidades foram afetadas, todas. Eles viam ratos e tumores nas cidades, mas agora era como se eles quisessem tirar a prova. Eles pegam vacas, e eles pegam vacas com crias, com filhotes, e eles pegam esses filhotes e botam para uma casa, para um sítio, para algum lugar, separam das mães, não é, das vacas, e colocam a arca lá para que essas vacas caminhem. O natural da vaca
era caminhar, sabe para onde? Para os filhotes. E eles fazem esse teste para tirar a prova. Será que foi desse Deus mesmo de Israel que fez isso? Ou só uma coincidência? E é nos dito aqui no verso 7 ao 9. Olhem comigo. Agora, pois, fazei um carro novo. Tomais 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda julgo. E atai-as ao carro. Seus bezerros, olha aí, seus filhotinhos, levá-los-eis para casa. Separa as vacas dos filhotes. E diz aqui o verso 8: então tomai a arca do Senhor e pondo-a sobre o carro, metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhes haveis de entregar como oferta pela culpa, e deixai-as ir, deixai-as livre. E olha o que o autor de Samuel nos revela: reparai, se subir pelo caminho rumo ao território da cidade de Bet-Semes, está aqui dito, foi Deus que nos fez esse grande mal. Mas se as vaquinhas caminharem para os filhotes, nós saberemos, como diz aqui, que não foi a sua mão que nos feriu, foi casual o que nos sucedeu. E a pergunta é, poderíamos dizer, numa série, e todos foram felizes para sempre. Foi isso que aconteceu? O que é que os irmãos acham? Terminou a história, resolveu o problema, pronto, tudo legal, tudo na paz. Meus irmãos, eles esperavam isso, mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia nos diz aqui, a palavra de Deus, que a arca está de volta ao lugar e vai para o seu povo. A arca volta para Israel. Os líderes filisteus ficam acompanhando todo o processo. Eles olham tudo o que estava acontecendo. Olha o que diz assim, a partir do verso 10. Assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas com as crias, e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imitações dos tumores. Versículo 12. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes, e andando essas vacas, berrando pelo caminho, nos dito aqui, sem se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus, certamente assombrados com a cena, certamente chocados, eles acompanharam. E olha o que diz o verso 13: andavam os de Bet-Semes, fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos, viram a arca, e vendo-a, eles se alegraram, eles vibraram, eles disseram: Deus de Israel, o Deus poderoso está nos trazendo a arca. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. E sabe o que essa turma fez? Eles estavam tão felizes, tão maravilhados, e que é nos dito aqui que fenderam a madeira do carro, retiraram logo e ofereceram as vacas ao Senhor em holocaustos, celebraram ao Senhor. E é nos dito que no verso 15, e os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, olha só, em que estavam as obras de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e imolaram sacrifícios ao Senhor. E a celebração acontecendo. E estava aí a pergunta para você e para mim: estava tudo bem agora? Tudo legal? Não é esse o fim, meus irmãos. O próximo episódio não é um episódio feliz. Até agora Deus está esmagando lá os filisteus. A arca retorna para Israel. Mas sabe de uma coisa? O Senhor, contudo, diz a palavra de Deus aqui no versículo 19. Vejam comigo. Os irmãos estão comigo? Versículo 19 e versículo 20. Diz: feriu o Senhor. Os irmãos estão comigo? Olhem as escrituras. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque fizeram o quê? Olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens.
Então, aquela alegria toda, aquela celebração toda, muda de pranto, de pavor e de terror. Como é que pode isso? A arca chegou, estamos celebrando e agora mudou. Agora é terror e medo no coração dos israelitas. Olha o que diz aqui. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto, quem foi que fez isso? O Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes, vamos ler juntos, mesmo que sua Bíblia seja diferente da minha, versículo 20, que diz o quê? Quem poderia estar perante o Senhor, este Deus Santo, e para quem subirá desde nós? A pergunta é, quem pode permanecer na presença desse Deus Santo? Quem é que pode? E ficar do mesmo jeito? Olha o que diz as Escrituras no versículo 20. Então disseram os homens de Bet-Semes, quem poderia estar perante o Senhor, esse Deus Santo? E para quem subirá desde nós? Irmãos, essa história aqui não é acidental. Essa história aqui do capítulo começa lá no capítulo 4, com a derrota de Israel em Ebenezer, e esse acontecimento da mão do Senhor lá nas 5 cidades filisteias, e agora no capítulo 6, essa derrota de Israel, esse morticínio não é acidental. Existe algo na literatura hebraica chamado quiástico, que é um movimento que o autor coloca aqui para nós, que nós muitas vezes lemos, capítulo 4, 5, 6 e 7 de Samuel, e que isso acontece na literatura hebraica. Ele está querendo contar uma história que começa com tragédia, tem um ápice, o ápice aqui é nesse meio da história, o que Deus vai tratar com Israel, e o final com a grande libertação que nós iremos ver no capítulo 7. Então nós temos um momento aqui, uma estrutura, onde há um sofrimento muito grande, e a pergunta é, quais os erros do povo de Israel? Por que que Deus feriu esse povo? Por que que Deus matou mais de 70? Vamos observar o que a Bíblia nos conta. Em primeiro lugar, esse povo sacrificou qual animal para o Senhor Deus? Hein, irmãos, olha aqui para mim, qual foi o animalzinho? E era para matar uma vaca para o Senhor? Qual era o animal que era para matar? Era um touro. Vamos olhar aqui o que a palavra de Deus nos diz em Levítico capítulo 1, versículo 3. Levítico capítulo 1. Os irmãos estão comigo? Quem abriu pode dizer amém? Levítico capítulo 1, versículo 3. Levítico capítulo 1, versículo 3. Se a sua oferta for o quê? Holocausto, foi aquilo que eles fizeram, holocausto ao Senhor. Quando a sua oferta for holocausto de gado, trará o quê, irmãos? Macho sem defeito. Aquele momento eles estavam preparando um holocausto ao Senhor, mas sabe de uma coisa? A adoração daquele povo era, eu não estou nem aí se é bezerro, se é cordeiro, eu quero oferecer, então mata as vacas. Primeira coisa que eles fizeram. Eles não levaram Deus a sério. A nação de Israel já pecando diligentemente. Não levaram ao Senhor a sério. Segundo grande erro desse povo, de Bet-Semes. Segundo grande erro. O que é que eles fizeram com a arca, na leitura que fizemos? Eles abriram, eles colocaram num altar, e era para fazer isso com a arca. Números, venham comigo para Números, por gentileza. Antigo Testamento, irmãos. Depois de Levítico. Quem achou pode dizer amém. Quem está com celular é uma benção, não é que é só... Capítulo 4. Amém? Olha o que diz o versículo 5.
4, versículo 5. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu de cobrir, e com ele farão o que com a arca? Cobrirão a arca do testemunho. Segundo erro do povo, mata a vaca. Agora, não cobrem a arca com o devido cuidado. E o terceiro erro fatal, eles olham para a arca, olham para dentro. E esse aqui é o momento chave da história para nós. Porque nós temos a queda de Dagon perante o nosso Deus, que é até engraçado de você ver. Numa noite Dagon está caído perante o Senhor, na outra noite Dagon está com a cabeça cortada e as mãos cortadas. Mas esse incidente aqui, do capítulo 6, ele me pega e pega você de surpresa. Você não imagina que vai acontecer isso. Você não imagina que vai acontecer essa situação. E eu digo com toda sinceridade, essa situação nos choca. Essa situação deve falar profundamente para o meu coração aqui nessa noite, nesse momento, às 7h15 da noite, que eu e você, guarda essa palavra. Se você não entendeu nada do que eu falei até aqui, guarda isso para o seu coração, que isso aqui é vida para a tua vida, é salvação para o teu coração, guarda isso. Está preparado? Lá vai. Não podemos ser levianos diante de Deus. Eu e você, nós não podemos ser levianos diante de Deus. O que é leviano? É indolente, é não estar nem aí, é não se preocupar. Ter Deus entre nós, meu filho, olha aqui para mim. Ter Deus entre nós é questão de peso e peso da sua glória. Deus não é banal. Hoje é o nome de Deus está sendo espalhado aí, e todo mundo dizendo coisa, dizendo isso, dizendo aquilo, mas põe no teu juízo. Deus é perigoso nesse aspecto da sua santidade. É como se a santidade de Deus ela fosse realmente radioativa. Essa brincadeira que nós temos visto por aí na internet, de gente pulando, gritando, berrando, fazendo isso, fazendo aquilo, não entendeu ainda a dimensão da seriedade do que é estar na presença do Deus vivo. Eu e você, nós não compreendemos o que é diante da bondade, da generosidade, da paciência de Deus. Há um peso inevitável de glória que exige que eu e você levemos o Senhor Deus muito a sério. Semana passada eu falei para os irmãos que chega um momento que Deus diz: ei, acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. E aqui Deus estava tratando com o coração de Israel. Imagine só que o peso da glória de Deus, lá no começo da história, no capítulo 4, o terror de Israel era os filisteus, mas agora o terror de Israel era o próprio Deus, o peso da sua glória. Deus tratando com Israel. Esse episódio aqui do capítulo 4, capítulo 5 de 1 Samuel, ele marca algo muito terrível na história de Israel, porque marca o final da adoração em Siló. Siló, casa de Deus, ali onde as pessoas iam para adorar. 1 Samuel, nós temos a peregrinação, Ana subindo até Siló, Elcana subindo até Siló, o povo de Israel todo ia, desde o livro de Josué, as pessoas caminham a Siló, mas a partir desse momento Siló não existe mais. Siló já não é mais o centro, é o final, destruição, perdeu. O local de sacrifício já não existe mais. O local onde Samuel ministrava já não existe mais. O local onde Deus estava presente já não existe mais. Porque o povo foi leviano com as coisas de Deus. Essa mensagem de hoje é mensagem para os crentes, para mim, para você, para nós lembrarmos e prestarmos muito atenção na nossa jornada. Samuel cresce na presença de Deus em Siló, mas agora o próprio Deus profana Siló por meio dos filisteus. Porque, guarda bem isso que eu estou falando aqui, Israel já havia profanado o lugar da adoração. Lembrem que os filhos de Eli
profanavam o local de adoração. E agora Deus diz, acaba a brincadeira, sou eu que vou tratar com Israel. E olhem, para confirmar isso que eu estou dizendo, olhem comigo 2 textos que se encontram em Jeremias. Venham comigo para o profeta Jeremias, capítulo 7. Profeta Jeremias, capítulo 7. Os irmãos estão comigo? Profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 12. Profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 12, é-nos dito: mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló. Os irmãos estão comigo? Ide agora, onde nos princípios fiz habitar o meu nome, e vede, o que é que diz? O que eu lhe fiz. Por causa de quê? Da maldade do meu povo. Deus estava tratando o coração de Israel. Maldade do meu povo. No capítulo 26 de Jeremias, é algo que precisamos olhar também. Porque no capítulo 26, olha as escrituras, meu amado. É nos dito aqui no versículo 1, até o versículo 6. No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Os irmãos vão comigo? Acreditam que essa palavra aqui é para o meu coração e para o seu? Acreditam que essa palavra é palavra de Deus para a nossa vida? Que você não pode rasgar? Não, está lá no Antigo Testamento. Isso aqui é conselho de Deus para o teu coração e para o meu. Diz aqui a palavra, assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor, e dize a todas as cidades de Judá, que vem adorar a casa do Senhor, todas as palavras que eu te mando lhes digas, não omitas nenhuma palavra sequer. Sandro Eugênio e qualquer pregador, prega a palavra. Eu sei que muitas vezes uma mensagem como essa não ganha like, não ganha curtida, nós não gostamos, mas sabe de uma coisa? Eu e você precisamos estar andando de maneira correta diante do Senhor. Eu e você, e o dia para começar isso é hoje, na minha vida e na sua. Diz aqui o verso 3, bem pode ser que ouçam e se convertam. É verdade, Senhor. Cada um do seu mau caminho. Então me arrependerei do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Versículo 4. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não, o que é que diz aqui a palavra? Se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que começando de madrugada vos envio, posto que até aqui não me ouvistes, olha o que diz o versículo 6, vamos ler juntos? Então farei que essa casa seja como onde? Como Siló. A palavra sendo trazida à memória do povo de Israel, como nós estamos hoje aqui, trazendo ao nosso juízo, de como Siló profanou, e diz, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Vê que dureza. Por isso eu pergunto para você, qual é a lição que Siló tem para a minha vida e para a sua? A grande lição é, eu e você, nós não podemos ser levianos com Deus. O povo de Bet-Semes fez a pergunta, quem pode permanecer na presença do Senhor? Esse Deus santo. A arca da aliança, a arca da presença de Deus, não pode ser carregada nem pelos filisteus, nem pelo povo de Israel. A pergunta que eles tinham é, quem é que pode permanecer com segurança? Quem é que pode andar com segurança? Agora os israelitas olhavam para os filisteus e diziam, o nosso perigo e o nosso mal não são os filisteus. Agora eles estavam olhando para Deus e dizendo, Senhor, tem misericórdia. Porque quando o peso da glória cai sobre minha vida, sobre sua vida, quem é que pode permanecer de pé? Imagine a glória de Deus, o peso do Senhor. Dagon não resistiu. Os habitantes de Bet-Semes também não resistiram. O povo, é interessante, que as pessoas lá de Bet-Semes, eles lidam com a arca do mesmo jeito que os filisteus. Eles não estão nem aí.
Eles não estão nem preocupados com Deus. Eles não estão nem preocupados com o nome do Senhor. Eles agem da maneira assim como quem diz, vou de todo jeito. É como se para de repente ofertar, eu vou ofertar o que sobra. Se é para cantar, eu não preciso me preparar. Se é para pregar, eu não preciso me preparar. Se é para estar na recepção, eu não preciso. Se é para vir ao culto, eu não estou nem aí. Se vou ou se não vou, eu faço o que eu quero, porque eu quero ser como os moradores e as pessoas do livro de Juízes. Nós queremos andar desgovernados. Nós queremos que ninguém se meta na minha vida. Esse é o ponto. De maneira relaxada, sem nenhum tipo de postura, sem nenhum tipo de temor, sem nenhum tipo de tremor. E é muito interessante que 1 Samuel, capítulo 4, nós temos aqui o seguinte, vejam comigo esse detalhe, que muitas vezes nós lemos e não nos apercebemos, que aqui em 1 Samuel, termina o capítulo 3, com uma mensagem muito forte. Vejam aqui comigo, por gentileza. 1 Samuel, o livro que nós estamos estudando, nos dito que assim, todo versículo 20, todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Os irmãos estão comigo? Versículo 21, continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Mas preste atenção, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, Samuel não aparece. Samuel não aparece. Não tem nenhuma menção a Samuel. E a pergunta para você nessa noite, como permanecer firme na presença de Deus? Essa pergunta é para mim, é para nós. Para ficar bem no nosso juízo, pergunta para o seu vizinho, como permanecer firme na presença do Senhor? Como? Bota o espelho assim, meu Deus do céu, só tua graça. Só tua graça, Deus. Era para nós, todo mundo aqui está chorando. Só a misericórdia de Deus. Igual aquela pregação, pecadores nas mãos de um Deus irado. Diz que eu não sou Jonathan Edwards. Foi Jonathan Edwards que pregou essa mensagem. Quando ele pregou, disse que as pessoas se agarravam nas colunas, vendo como que se a terra se abrisse. Terra se abrindo e o povo se agarrando com medo, levando Deus a sério. Mas muitas vezes nós saímos daqui e não estamos nem aí. Nem ligamos. Nosso coração tão duro, tão duro. Como permanecer firme na presença de Deus é a pergunta. Capítulo 7 de Samuel, aí nós somos apresentados a ele de novo. Diz aqui no versículo 2, sucedeu que, desde aquele dia, os irmãos estão comigo? A arca ficou, Bet-Semes desistiu, foi para Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel se dirigia às lamentações lá para esse local. Samuel fala para aquele povo, e fala para nós hoje aqui nessa noite, dizendo que nós precisamos nos livrar dos deuses que muitas vezes nós carregamos no nosso coração. É nos dito no versículo 3, falou, e aí aparece Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, se de fato há arrependimento, se de fato há mudança de vida, Samuel está dizendo para a nação, se é de todo o vosso coração que voltai ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Muda de vida. O povo não só confessa os seus pecados, mas agora o povo tem que agir se livrando dos deuses. E a pergunta é, quais são os deuses do meu coração e do seu? Quais são os baalins que têm que ser retirados? Quais são as astarotes que têm que ser retirados? Isso, irmãos, é verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento não é aquele que diz, eu vou mudar, mas continuo com a mesma mazela.
Senhor, me perdoa, mas continuo agindo do mesmo jeito. Aqui o povo está disposto a fugir da tentação. Se eu, você, se nós estivermos verdadeiramente arrependidos, nós faremos tudo que for possível para nos afastarmos do pecado e da maldade. Eu tenho visto no longo dessa minha caminhada pastoral, muitos irmãos muitas vezes expressando tristeza por seu pecado. Já vi e vejo muitos irmãos falando, mas se recusam a fazer o que devem fazer para evitá-lo. Muitas vezes dizem, não, vai ficar tudo bem, pastor. Olha, não vai acontecer de novo. Tudo está sob meu controle. Está tudo legal. Vai ficar tudo bem. Tudo está bem. A situação, pastor, não é tão séria assim. Mas a grande realidade é que eu e você muitas vezes não entendemos os efeitos do pecado. E por isso que nós brincamos tanto com o pecado. Por isso que nós nos agarramos tanto ao pecado. É necessário sentir o peso da glória de Deus. O povo de Bet-Semes olha para dentro da arca e morre ali, 70 imediatamente. Sabe qual é a palavra de Deus para mim e para você? Fuja de toda tentação, meu filho. Corra do pecado. Faça tudo o que puder para estar longe dessa desgraça chamada pecado. Ana, na sua oração, ela diz, lá no capítulo 2, e reparem, eu disse aqui em uma das mensagens, que toda a história de Samuel é um resumo muito bem da oração de Ana. E aqui no capítulo 2 da oração dela, ela diz assim no versículo 3, olha aqui, 1 Samuel 2, 3, os irmãos estão comigo? Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes das vossas bocas, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e sabe o que é que Deus faz comigo e com você? Ele pesa todos os meus feitos numa balança. Isso é o que Deus faz comigo e com você. Seus atos, meus atos, são pecados, e a medida pela qual são pesados, o peso da glória de Deus, ela vem sobre mim e vem sobre você. Meu amado, minha amada, guardar isso aqui no seu juízo, no seu coração. O verdadeiro arrependimento nos leva a uma ação. O verdadeiro arrependimento nos leva a uma atitude. A adoração importante ao Senhor. A adoração que glorifica ao Senhor. Que não fica naquela mesma situação, mesmo tempo, mas que muda. E que gera uma mudança. Aqui no capítulo 7 de Samuel, nós temos um ato onde a congregação toda se derrama diante de Deus. Diz no versículo 5, olhem comigo. Disse mais Samuel, congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós. Vou orar por vocês. Versículo 6 diz, congregaram-se em Mispa, tiraram água. Eu não sei porque que Samuel fez isso. Eu não sei se era para simbolizar o jejum. Não há nenhum ritual com água no Antigo Testamento, mas aqui nessa passagem o autor coloca, dizendo que ele pega, não sei se era um símbolo da graça, da bondade, não sei se era um símbolo da misericórdia de Deus, mas derrama ali perante o Senhor. E é nos dito que jejuaram aquele dia. E ali eles confessaram. Estão comigo no verso 6? E o que foi que eles disseram? Pecamos contra o Senhor. Eu acredito que hoje à noite eu e você precisamos fazer isso, irmãos. Como temos pecado contra Deus. Como temos sido negligentes para com o Senhor. Eles confessam pecado. Eles se arrependem. Eles começam a entender que Deus deve ser levado a sério. Eles começam a entender que eu e você precisamos estar firmados na presença do Senhor. Eles começam a clamar ao Senhor, e diz aqui no versículo 7, quando pois, olha o que acontece, Samuel julgou os filhos de Israel, e o versículo 7, é-nos dito algo interessante, porque quando pois os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, sabe o que é que eles fizeram? Eles subiram, eles foram para lá, e diz aqui que os príncipes dos filisteus foram contra Israel, e que ouvindo os filhos de Israel,
tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Mas olha o que diz aqui o versículo 9. Os irmãos estão comigo? Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o que é que diz a palavra? E o Senhor, o que foi que diz a palavra? E o Senhor lhe respondeu. Se há mudança de vida no meu coração e no seu, não tenha dúvida, o Senhor é bondoso para ouvir o meu clamor e o seu. Qual foi o animal que Samuel agora sacrificou ao Senhor? E o que é que simboliza esse cordeiro? O que é que vocês acham que esse cordeiro simboliza? Ele aponta certamente para aquele que morreu por mim e por você. Certamente o cordeiro aqui, ele é uma representação, como nós temos a palavra, do próprio Senhor. Sacrifício pelo pecado. Reparem bem, como é o nome de Icabode, significa o que Icabode? Foi-se a glória de Israel. A glória de Israel foi embora. 1 Samuel capítulo 4, quando a mulher dá a luz, ela diz: foi-se a glória de Israel. E o que é que acontece? A arca é levada. A pergunta é: quem foi levado cativo ao cativeiro ali? Quem foi levado ao cativeiro? Quem foi exilado para os filisteus? É muita informação no nosso juízo, não é, irmãos? Mas a pergunta é: quem é que foi levado? Sabe quem foi levado ao exílio naquele momento? O Senhor. Talvez você pergunte: o Senhor? O Senhor. Quem era para ter sido levado era o povo. Mas o Senhor foi levado ao exílio. Olha o que diz o Salmo de número 78. Isso aqui não é forçação de texto. Esse Salmo 78, ele é um texto que relembra essa história. Se você consultar e olhar esse texto direitinho do Salmo 78, vai ver que o autor do Salmo 78, Asaf, ele está trazendo à memória esse acontecimento. E olha o que diz aqui, quem é que foi levado cativo. Os irmãos estão comigo? Salmo 78, versículo 61. Sete 78, versículo 61, todos acharam? Amém. E passou a arca da sua força, para onde? Ao cativeiro. E a sua glória, à mão do adversário. Quem é que merecia o juízo aqui, irmãos? O povo. Mas em vez disso, quem foi exilado? Quem é que foi exilado, irmãos? O Senhor. O Senhor foi exilado. Ele tomou o jugo. Ele tomou o lugar do povo. E isso aqui que está acontecendo, ele aponta claramente para a cruz do Calvário. O sacrifício de um animal é o símbolo. A cruz é a realidade. A cruz é o próprio Deus na pessoa de Cristo Jesus, que experimentou o juízo. Por quem? Por mim e por você. Ele tomou o meu lugar e o seu lugar. Na cruz do Calvário, Jesus, ele tomou o meu lugar e o seu. E a pergunta é: quem pode permanecer de pé na presença do Senhor? Quem é que pode aqui permanecer de pé na presença do Senhor? Sabe quem é que pode permanecer de pé na presença do Senhor? Somente aquele cujo pecado foi julgado por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Somente aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador.
Somente aquele que entregou a vida a Cristo Jesus. Por quê? Pois todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Isso é o que o pecado faz. Ele nos destitui da glória de Deus. É não levar Deus a sério, roubar a sua glória. É não levar Deus a sério, não glorificar a Deus como deve ser adorado, como deve ser exaltado. Deus nos leva tão a sério, mas tão a sério, que Ele só nos perdoa por meio do sacrifício de Cristo. Quando nós recebemos Jesus, eu recebo o perdão dos meus pecados, e eu sou considerado justo diante do Senhor, e aí eu posso ficar de pé, por graça, bondade e misericórdia, através de Cristo Jesus. Pela obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, Deus leva a sua glória a sério. Deus pesa o meu coração e o seu. A arca de Deus é levada ao templo de Dagon e Dagon cai. Guarda isso na memória. A derrota do povo de Israel foi não ter levado Deus a sério. E a minha derrota, sua derrota, pode ser não levar Deus a sério. Eu e você precisamos entender isso. Eu e você precisamos guardar isso. 1 Samuel capítulo 7. Diz aqui a palavra de Deus, finalizando, irmãos. Enquanto Samuel oferecia um holocausto, versículo 10, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas sabe o que é que diz aqui a palavra? Lembrem que no primeiro combate, no capítulo 4, os filisteus tiveram medo, mas agora eles estavam sem medo. E agora quem estava com medo era o povo de Israel. Não medo dos filisteus, mas medo do Senhor. E é dito aqui que nesse momento trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Diz aqui a palavra de Deus no verso 11: saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-Car. E é dito aqui no verso 12, os irmãos estão comigo? Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou de quê? Ebenezer, que quer dizer o quê? Até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja Deus. Versículo 13 é dito assim, vamos ler juntos o versículo 13. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi o quê? A mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Louvado seja o Senhor. Pergunta para mim e para você: quem pode permanecer de pé na presença desse Deus Santo? Sabe qual é a resposta? Está em Romanos capítulo 5. Venham comigo para Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Quem pode permanecer de pé na presença desse Deus Santo? Livro de Romanos capítulo 5 traz a resposta para o meu coração e para o seu. Amém? É-nos dito assim, Romanos 5, 1 e 2. Quem pode permanecer de pé na presença do Senhor? Irmãos, estão comigo? Justificados, pois. Vamos ler juntos? Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Por intermédio de quem? Por intermédio de quem obtivemos igualmente o quê? Acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Amados, 1 Samuel começa com uma batalha, o capítulo 4.
entre Israel e os filisteus. E ela termina também com a batalha. Prestarmos atenção. Os filisteus agora escutam a voz do Senhor e tremem. Os filisteus atacam o Senhor, mas troveja do céu. Os filisteus entram em pânico. Os filisteus são derrotados. Os filisteus são destruídos. Os filisteus perdem. E sabe o que é que vai acontecer? Uma grande paz em Israel. E é assim quando acontece o evangelho na minha vida e na sua. Quando o evangelho chega no meu coração, o que acontece é paz com Deus. Quando o evangelho chega verdadeiramente na minha vida, o que acontece é transformação. Quando o evangelho chega na nossa vida, o que acontece é paz. Quando o evangelho chega na nossa vida, o que acontece é alegria. Quando o evangelho chega na nossa vida, realmente agora não mais o Icabode, mas o que acontece agora é o Ebenezer, e podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Começa com a derrota, Icabode, e agora termina com o Ebenezer, dizendo: a vitória eu tenho em Deus, é nele, é nele. Foi-se a glória de Israel, mas agora podemos dizer através da cruz: até aqui nos ajudou o Senhor. E se o meu coração e o seu coração anda distante de Deus, eu me lembrei até de um hino do cantor cristão. Esse hino é lindo demais. Nós vamos terminar já já o culto, mas é um hino 132 do cantor cristão. Não sei se os irmãos conhecem. O tema desse hino é Ebenezer. É lindo demais, irmãos. E ele diz assim, esse hino. Deixa eu só ver aqui a partezinha. Amém? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Segredo e último conselho para você nessa noite com tanta informação. Quando você se sentir dominado, quando nós nos sentirmos dominados pelos problemas, quando nós sentirmos talvez medo ou tristeza, ou pensar de maneira vil: Deus me abandonou, Deus não olha mais para mim, Deus não escuta mais minha oração. Ou quando talvez se sentir ameaçado pelas circunstâncias da vida, o convite para você, sabe qual é? Olhe para a cruz de Jesus, porque a cruz é o meu e o seu Ebenezer. A grande declaração de ajuda de Deus, de dizer para o teu coração e para o meu: eu amo você, meu filho. Eu restauro você, meu filho. E eu transformo você. Amém? Em espírito e em verdade, vamos ouvir uma canção que o grupo de louvor vai entoar.